Para quem não me conhece, eu sou o Marcos André Machado, sou dentista aqui em Florianópolis, Santa Catarina. E eu atuo na área de estética dental, reabilitação. E uma coisa que a gente pergunta muito na clínica para os pacientes é o que te faz sorrir. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, Sônia Farias, que eu chamo de Soninha, que é uma pessoa que trabalha muito com a alma, e a gente sempre fala que o sorriso não são só os dentes, né? Mas o que a alma mostra, o que a alma traz para a parte de fora. E a Soninha, com certeza, é a pessoa que eu achei mais indicada para falar sobre esse tema hoje aqui com a gente. Ai, Soninha? querido. Eu posso fazer uma coisa antes de começar? Claro. Aqui, tem um pingo de emoção aqui. Uma lágrima. Ai, Que bom, né? Então, eu também agradeço tuas palavras. Muito bom estar aqui contigo. Nós temos uma caminhadinha, né? Amém. Em função do meu trabalho também. Mas eu sou Sônia Farias, Sônia Suzana, casada há 46 anos, com o amor da minha vida, meu parceiro, ele fala que é parceiraço. E pensando no que me faz sorrir, né, eu lembrei algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. E sou psicóloga, psicoterapeuta, na verdade, tenho essa formação, também fiz um tempo economia, trabalhei 1 ano só, mas meu coração sempre foi voltado para a gente, eu amo realmente pessoas. E tudo acontece com um propósito, né? Eu comecei com os contos quando eu tinha 3 aninhos de idade. A minha professora de contos, Dona Vani Rosa, esposa de um pastor, Messias, Anacleto Rosa, ela me colocou no mundo dos contos. Então, eu sou encantada por contos. Então, quando eu vou falar do meu currículo, né, você é consteladora, psicóloga, eu digo que eu sou contoterapeuta. Isso enche a minha alma, isso me faz sorrir. Porque eu sei que quando eu conto uma história, eu não estou contando, não estou dando um presente para os seus ouvidos, mas um presente para a alma. Amém. Cada vez que eu conto uma história, isso é que está no meu coração, que a sua alma seja nutrida, que a sua alma receba algo de você. O conto nunca é para quem conta, é para quem ouve, né? Vai fazer contato lá. Mas então, eu não sei, Marcos, a primeira coisa que eu pensei, que me faz sorrir, é acordar viva. Você acordou vivo hoje, né? Eu também, né? É verdade. E os queridos que estão aqui conosco também acordaram vivos. Você sabia que todas as noites muitas pessoas acordam sem vida? Não sei quantos %. Morrem nem sabem por quê. Mas além de eu ser grata e me faz sorrir, mais um dia acordei viva. Hoje acordei viva, você também. Amém. Estamos aqui, né? Nesse lugar lindo, em Florianópolis. Nós estamos aqui diante de uma nossa, um visual maravilhoso. E a segunda coisa que me faz sorrir é quando eu acordo, estou viva, eu olho para o lado, quem está ali? O meu amado, o meu querido Dedé, que hoje ele já está aposentado e eu me emociono cada vez que eu olho para ele e vejo ele do meu lado vivo, né? Também vivo. Já estamos numa idade avançada, já passamos por alguns sustos, né? Mas graças a Deus estamos aqui ainda. Mas o que me impressiona é olhar para ele e ver o tanto que eu amo ainda, né? Mas eu digo para ele, é só por hoje, viu, Dedé? Amanhã não sei, porque amanhã vai ser muito mais. Ah, que legal. Mas assim, como eu gosto de contar história, eu vou contar um pouquinho da minha história. Nós viemos do Rio Grande do Sul e quando chegamos aqui, o meu pai é de origem, de tradição da igreja metodista. E ele foi criado lá no Rio Grande do Sul, ouvindo as histórias da Bíblia em criança. Quando chegamos aqui em Florianópolis, eu era bem criança, bem pequena, todos nós, né, meus irmãos, e ele queria muito que nós crescêssemos ouvindo as histórias que ele ouviu quando criança. E quem foi a minha contadora? Essa dona Vani. Ela contava histórias e ela tinha um anel verde que brilhava. Eu não sabia se eu me encantava mais com o anel verde ou com as histórias dela, enfim. Ali eu aprendi a contar histórias, ilustrar histórias e hoje esse tem sido o meu trabalho, inclusive, né? Mas cresci ali ouvindo histórias dos 3 aninhos até os 12, mais ou menos. E um dia eu estava num lugar onde o meu amado estava ali, né? E ele era isso é um palavrão, tá? Talvez, para alguns, porque uma escola dominical sempre tem uma pessoa que dirige, e essa pessoa se chama superintendente da escola dominical. Era o meu querido, ele era o superintendente. Quando eu olhei para aquele moço, eu olhei assim e digo, vou casar com esse moço.
E o tempo passou e eu casei. Olha só. Então, quando a gente fala assim, né, estamos casados há 46 anos, no papel, eu digo, não, eu casei contigo quando eu tinha 9 anos. Ah, que legal. Eu acho que é por isso que a gente brinca, né? Eu que casei com ele, não foi ele que casou comigo. E muitas vezes ele fazia graça disso, Marcos. Agora ele já está convencido de que sim, nós nos casamos. Mas isso me faz sorrir. E você? Que bom. O que te faz sorrir? Bom, o que me faz sorrir, muitas coisas me fazem sorrir, graças a Deus. Eu acho que, primeiramente, eu falo que eu sou muito privilegiado, porque dois lugares eu amo ir e voltar, que é para o meu trabalho e para minha casa. São dois lugares que eu amo estar. Sim. Eu amo estar em casa e eu amo estar no meu trabalho. Às vezes as pessoas me perguntam, Márcio, você fica tanto tempo no consultório, por quê? Você não é um cara ganancioso. Eu falei, realmente não sou, pela graça de Deus, mas eu amo tanto estar ali dentro e eu amo construir histórias. Eu acho que isso é muito importante. Quando as pessoas me procuram e me perguntam o que eu posso mudar no meu sorriso, eu gosto sempre de saber um pouco da vida da pessoa. E eu sempre falo que cada sorriso ele é detalhado para cada pessoa. Ele é definido, ele é polido, quase que esculpido para cada pessoa. Às vezes, como agora recentemente, chegou uma família de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhas, para fazerem sorrisos novos, e cada um teve um sorriso diferente. Isso é muito interessante porque eles falaram, nossa, Marcos, o meu sorriso é diferente do meu pai, da minha irmã e da minha mãe. Falaram, mas cada ser é individual, cada ser é diferente. Então, estar ali e ouvir as histórias das pessoas realmente me fascina. E muitas pessoas falam assim, nossa, a gente vem aqui para arrumar os dentes, a gente ganha um amigo, a gente ganha um psicólogo, a gente ganha um terapeuta, porque essa interação é muito importante. Eu realmente não conseguiria ser dentista se não tivesse esse entrosamento com as pessoas, porque eu realmente gosto de pessoas. E gosto de falar. E gosto de falar. Isso não tem a menor dúvida, Eu acho né? que podia fazer com terapia. Pode ser, quem sabe, né? E as pessoas me perguntam muito por que eu decidi ser dentista. Sim. Então, na verdade, é uma história muito interessante porque, assim, eu tinha 8 anos de idade e eu perguntei para minha mãe por que os dentes dela eram tão pequenininhos, né? E ela falou, não são dentes, é uma prótese. E eu fiquei muito chocado, eu não sabia o que era uma prótese, né? E ela falou, é uma dentadura, eu não tenho dentes. E eu, quando eu olhei para ela, eu não acreditei naquilo, né? Porque eu achava estranho os dentes pequenos para uma pessoa adulta, né? E um dia ela me mostrou, e eu fiquei chocado quando eu a vi sem dentes, né? E naquele dia eu falei, eu vou ser dentista. E eu vou devolver os dentes para minha mãe. E com 8 anos de idade, eu comecei a pensar como que eu faria para ser dentista, né? Eu estudava no colégio público, eu não tinha muitas condições para ir atrás de uma faculdade pública. E com 8 anos começou a minha história. Eu falei, eu vou ser dentista. E eu comecei a estudar. E às vezes as pessoas me perguntavam, por que você está estudando tanto, né? E eu falava, eu vou ser dentista. Eu falava, vou ser dentista. E eu escrevi, Marcos André Machado, cirurgião dentista. Minha mãe tem recortado até hoje, da data que eu tinha 8 anos de idade, esse recorte da minha escrita, né? O seu casamento com a sua profissão e o casamento com meu marido. Né? Exatamente. Você com 9 você com 8 ou com 9. Exatamente. E eu lembro que muitas vezes aí começaram, eu sempre fui realmente um menino muito estudioso e fui crescendo, fui focando sempre na Universidade Federal. E meu pai falou assim, olha, se você quer fazer odonto, você tem 2 opções, Universidade Federal ou Federal. Eu não vou ter condições de pagar uma faculdade particular para você. E aí eu falei, não pai, eu vou passar. E eu comecei realmente toda a minha história, estudando muito. E a minha mãe às vezes me via lá estudando vestibular, ela via com um cafezinho, vinha com uma coisa. Falava, meu filho, você estuda tanto. E eu dizia, nossa, ela nem sabe por que eu estou aqui. E foi muito lindo, porque Deus foi ajudando de todas as formas. Eu passei no vestibular na Federal, graças a Deus. Entrei no curso que eu sempre quis. E eu lembro que eu estava na formatura, eu que fiz a homenagem aos pais. Então, quando eu falei dos pais, estava a minha mãe ali sentada, chorando, olhando para mim. E eu pensava, né, ela não sabe que tudo isso é por ela. Então, eu decidi fazer odontologia para minha mãe. E quando eu me formei, eu fiz uma prótese nova para minha mãe. Fiz uma prótese nova, com um sorriso super bonito, ela ficou super feliz. E graças a Deus, depois de um tempo, a gente colocou implantes nela, ela tem implantes, tem um sorriso super lindo hoje, confortável, ela mastiga, ela come o que ela quer, ela sorri. E eu tenho um professor que deu aula para mim na Federal, que é o meu mentor, ele sempre falava, atenda todo o paciente, olhe para todo o paciente como você olharia para sua mãe. Faça na boca do paciente o que você faria na boca da sua mãe. Isso para mim é o mais lindo. Ele era constelador, não sabia? Eu acho que ele era constelador. Sim. Porque todos os dias eu olho para um paciente meu e eu lembro da minha mãe. Então, deixa eu te contar uma coisa. Eu falei constelador porque esse é um movimento mais forte na vida de todos nós, né? Como nós olhamos para nossa mãe,
é como nós olhamos para a vida. Olha que legal. E é como a vida olha para nós. Olha que base linda a sua. Que legal. Mas tem algo mais aí. Depois eu falo. Então, assim, para mim é muito gratificante, muito engrandecedor e muito respeitoso quando eu olho para um paciente e eu olho para ele e falo, eu só vou fazer isso porque eu faria na minha mãe. Uau. Eu não vou fazer isso porque eu não faria na minha mãe. Então eu falo assim que eu sou muito privilegiado porque eu olho para as pessoas e eu vejo a pessoa que eu mais amo na minha vida, né? Que é a minha mãe. E eu acho que isso traz me traz um privilégio e ao mesmo tempo algo muito valioso, porque eu agradeço muito a Deus quando um paciente fala, eu quero mudar meu sorriso. E eu escolhi você porque me falaram bem da sua pessoa. E eu acho que isso é muito legal, porque tecnicamente a gente pode fazer cursos, a gente pode se aperfeiçoar, mas quando alguém confia no meu caráter, isso para mim é maravilhoso. E que as pessoas agora estão sabendo o porquê desse meu olhar. Então, quando eu olho para uma pessoa, para um sorriso de uma pessoa, e eu penso nos dentes, eu lembro daquele menino de 8 anos, que olhava para o sorriso da mãe dele, que não achava bonito, e que hoje ele tem um prazer de olhar para essas pessoas e pensar, na minha mãe eu faria isso. Então hoje eu sou muito feliz e grato, obviamente, à minha mãe, porque aquele amor que ela teve e aquela liberdade e a coragem de me mostrar ela sem dente, foi um start, foi realmente motivador para que eu começasse o meu caminho da odontologia. Então eu sigo hoje o meu caminho, sempre lembrando aquele menino de 8 anos que viu a mãe e que ela foi realmente a fonte inspiradora para que eu esteja aqui. Sim. Comigo não foi diferente, Marcos. É. Não. Eu venho de uma família com muitos problemas, muitos problemas. Por que será que eu sou psicóloga? A nossa profissão tem tudo a ver com a nossa família. Nós estamos sempre a serviço de realmente ajudar a nossa família. Então, a gente tem essa percepção. Eu faço isso com os contos e faço isso com as constelações, com o meu trabalho também, né? Todos chegam com dor nesse primeiro momento. A gente quer realmente salvar a família, né? Comigo não foi diferente. Eu entrei nesse lugar de realmente abençoar a minha família. Eu tenho histórias bem fortes na minha família de falhas, assim, falhas, entre aspas, com todo respeito, mas foi a história da minha vida familiar, meus ancestrais, para que eu pudesse estar aqui. E até hoje eu luto com isso, né? Porque realmente psicoterapeuta, conterapeuta, conselhador é um serviço de ajuda. Mas até que ponto eu posso estar ajudando ou não? E o Bert Helling nos diz que ajudar é uma arte, e a gente pode aprender. Então, por muito tempo, e eu não sei se eu consegui separar isso, estou vendo em você também, a gente fica nessa missão de salvar a família, mas a gente pode fazer dessa missão, não precisa fazer transição de carreira, a gente pode fazer dessa missão o nosso propósito de vida. E foi o que aconteceu comigo também. Quando foi que aconteceu, né? Começou lá com 3 anos, com toda essa história do meu pai. E eu acho que nenhuma criança poderia ouvir as melhores histórias do que as histórias da Bíblia. E foi o que eu e meus irmãos, toda a nossa infância, pré-adolescência e adolescência, a gente conheceu as histórias mais lindas sobre como amar o ser humano, né? Conhecendo as histórias bíblicas. Mas eu sempre trabalhei com um grupo. E eu estava numa reunião de grupo, dirigindo um grupo. E fazendo como minha professora, eu trazia uma história, um tema, e eu desenhava. E colocava as palavras-chave. E as pessoas ouviam e aprendiam, né? Então eu percebia que eu não era só uma contadora, eu era também uma educadora. E um dia, numa dessas reuniões, eu pensei, será que um dia eu posso ganhar vida fazendo isso? Que legal. E acho que um coro de anjos passaram por ali e disseram sim! E chegou o momento de eu realmente entrar nesse trabalho de fazer, na universidade já, no meu trabalho, totalmente voltado para as histórias, né? Minha teoria mais que me colocou realmente nesse campo foi Vygotsky, que trabalhava muito a coisa das histórias, né? Ele, inclusive, morreu cedo, nem conseguiu defender o seu doutorado. Mas depois eu peguei a doutora Clarissa Pinkola Estés no livro Mulheres Correm com os Lobos. E eu trabalho, então, com um grupo, com mulheres, com homens, com crianças, mas hoje o meu foco são mulheres. Trabalho com homens também, né? Mas eu tenho clareza de que aquela missão
E você também, né? Uhum. Se transformou no meu propósito de vida. Então hoje não é mais uma menina querendo salvar, não é mais um menino querendo, né? Já fez. Sim. A tua mãe já tá linda. Exato. Agora são outras mães que estão sendo abençoadas, né? Sim. Inclusive eu, né? Eu tenho esse sorriso aqui maravilhoso porque foi esse moço. Graças ao nome da sua mãe? Almi. Graças ao nome, querida. Eu só aqui, ó. E eu sei que comigo muitas outras pessoas, né? Sim. Então é assim, acho que tenho certeza que Deus vai nos abençoando e mostrando. A gente não precisa mudar de caminho, a gente pode ganhar Sim. um novo andar, né? Um Sim. andar de um homem. Sim. Não é mais aquele menino, é Não. um homem. Sim. É um homem, né? E aí a gente traz o pai, né? Sim. Que dá o puf, pontapé Sim. no nosso bumbum e a gente vai, né? Uhum. Então eu também gostaria de fazer uns relatos, deve ter alguns relatos, né? Tem. Do que me faz sorrir. Então, já falei, né? O que me faz sorrir. Primeiro, é o meu amor. Uhum. Acordar, Acordar. ver seu amor. E ver como eu amo esse moço tanto tempo, né? Uhum. Cada aniversário dele eu faço uma poesia pra ele. Ah, que Na minha legal. casa tem uma porta só com poesia pra ele. Nossa, que legal. É, eu sou apaixonada. Ótimo. E ele. E a segunda coisa que me faz sorrir muito é realmente o meu trabalho. Como você falou, é casa, trabalho, né? Eu é casa, trabalho, Dedé. Mas assim, e ele sempre fala, né? Quem corre a gosto não se cansa, o meu marido fala. Porque é incrível como a gente ama o que faz. Então já não é só missão, é propósito mesmo. Propósito. É propósito, a gente se realiza, né? Como não sorrir? Eu estava até comentando antes de chegar aqui com a nossa querida ali que me recebeu também. Agora, recentemente, eu estava num dia de folga, e eu tenho o hábito de folga é folga, né? Mas sempre tem um espacinho, e eu recebi a notícia de que uma pessoa estava muito, muito, muito mal, e eu não queria nem saber quem era a pessoa, porque eu estava na minha folga, porque eu estava precisando de folga, aliás, eu estou precisando de folga. E quando a minha assistente digital mostrou o rostinho da pessoa, né, eu vi, nossa, é urgente. E atendi. E era um caso bem urgente mesmo, ele estava com uma questão de insônia, 5 dias sem dormir. Ele não conseguia mais dormir, nem tomando remédio. E, claro, era uma questão bem sistêmica, bem, bem grande mesmo, né? Vinha lá desde o ventre da mamãe. E eu atendi, ouvi ele, ouvi o pai dele. E, ao final, uma coisa rara que eu faço, mas eu faço com toda a confiança na minha bagagem e no que eu tô vendo, né? Eu não invento nada. Aquilo que está na minha frente, aquilo que se mostra, é por ali. E eu dei a ele, então, 8 oráculos, 8 versos bíblicos, para que ele pudesse meditar um por dia. Eu falei para ele, tá, com acompanhamento psiquiátrico. Eu falei, querido, assim como você toma aquele remedinho que é tarja preta, esse oráculo aqui, ó, é tarja preta para você. E ele estava tão, assim, confiante de que o que eu estava falando era certo, e ele fez. O primeiro dia que ele fez a sua reflexão com toda a minha instrução, passo a passo, é um processo. No outro dia, eu ia dar o segundo, né? E eu falei, e aí, como está? Ele assim, dormi a noite toda. Que legal. Uau! Uau. Mas daí continuou, né? Aquele padrão repetitivo, obsessivo que ele tem de falar né? Daquele lugar de vítima mesmo, realmente vítima. Mas eu falei, a vítima nunca sai do lugar onde está. Mas se você pega essa experiência que você teve, 5 noites sem dormir, uma noite bem dormida, é isso que conta agora para você. Continua. Ai, será? Vamos pro segundo dia. E assim ele fez todo o processo. Está no processo ainda, né? E está dormindo. Que legal. Né? Então, isso é o máximo. Como não sorrir? Sim. Saber que a tua palavra, eu sou contadora de história, a sua história tirou aquela pessoa daquele lugar de morte. Ele estava realmente na hora escura da alma dele, bem escura. E ele saiu. E eu lembrei também de uma pessoa que você me encaminhou alguns anos atrás. E ela também estava numa situação bem difícil, uma relação familiar, né? E uma época em que a gente atendia, eu já atendia pelo celular, mas a gente tinha esse preconceito de que constelação, atendimento psicoterápico tem que ser assim, né? Cara a cara.
A pandemia mostrou que não, né? Hoje estamos totalmente liberados. Hoje nossos pacientes são da África, da Austrália, do mundo. Hoje nós temos uns grupos queridos e queridas do mundo todo, né? Então, na empresa que eu trabalho, Raízes, nós atendemos agora, até esse meio de ano, 5.000 pessoas. Nossa, que Como? bênção. Através dessa bênção que Online. a pandemia, né? A pandemia trouxe. Então, mas a minha primeira experiência foi com essa moça, uma mãe que estava sofrendo muito. Houve lá uma situação difícil em que ela não ouvia mais suas filhas chamarem ela de mãe. Nossa. Uma questão bem sistêmica, né? E nós olhamos para aquilo, isso era madrugada lá para ela. Para mim aqui era horário diferente, né? E na hora que nós encerramos, quando eu a coloquei diante da questão, ela humildemente se colocou, reconheceu o lugar dela de mãe, o lugar das pessoas envolvidas. Quando ela disse sim, aquele sim, que foi um recolhimento, eu digo que sim é uma oração. Quando você consegue olhar para coisa feia, feroz, e você diz sim, e não briga mais com essa realidade, algo acontece. E eu aqui, no Brasil, ela lá, de onde ela morava, eu ouvi a vozinha da filhinha, da criança, dizendo, mãe! Nossa, que lindo. E ela, funciona esse trem, esse trem funciona. Que lindo. Então foi uma experiência assim, imediata. Sim. Né? Mas no meu trabalho com grupos também, eu trabalho com a doutora Clarissa Pincola Estés, que é uma junguiana, uma terapia a psicologia analítica bem profunda. Muitas pessoas pegam, doutoras na minha área, não entendem. E eu, na primeira leitura, já entendi tudo. Porque eu sou, uau, a Mulher Maravilha? Não. Porque eu tenho um coração de contadora de histórias. Com 3 aninhos eu já estava sendo tratada por Jung, sem saber. Então, eu uso esses contos, que é a tese de doutorado dela. Foram 20 anos de pesquisa de contos. Então, eu me alegro muito. Cada conto que eu conto, eles são arquetípicos. Então, cada vez que você lê ou conta e trabalha esse conto, nunca é igual. Nunca é igual. Cada grupo tem uma alma, Sim. cada pessoa está num momento, né? E um desses grupos que foi da pandemia, teve muitos grupos na pandemia, uma médica, a doutora Ingrid, ela é pediatra, e eu posso falar o nome dela porque nós já fizemos lives juntas e ela está num outro lugar maravilhoso. Ela me passou um relato tão lindo, o que os contos encadeados fizeram com ela. Nossa. De menina, voluntariosa, uma porretinha assim, sabe? Se transformou numa mulher. Para o marido, para os filhos, a história dela é linda. Então isso, né, eu posso me despedir, fechar os olhos e, meu Deus. E hoje ela trabalha com mães, Nossa. trabalha com mulheres que têm bebê. Ela colocou tudo que ela aprendeu com a doutora Clarissa, e não sou eu, é o conto da conta. Né? Eu sou uma mera facilitadora. Né? Estudo, me aprofundo como você, mas eu digo para todos com quem eu trabalho, né? Eu sou a última que chego. A hora que aquilo se revela em vida, eu sou a primeira que saio. Sim. Porque essa é a postura de um terapeuta que ajuda. Toda a força está em você. Sim. Não está no terapeuta. E eu hoje, né, acredito também é o conto. O conto tem esse poder de chegar na alma e no espírito que às vezes meses, anos de terapia não chega. Uma sessão de contoterapia, uma constelação, você sabe, né? Sim. Revela. Revela muita coisa. E muda a vida, né? E, Transforma. Então, sabe onde é que eu tô? Onde? Agora, Marcos, eu cheguei nesse ponto que esse trabalho, mais do que transforma, amadurece as pessoas. Sim, sem dúvida. Coloca as pessoas no lugar de adultez, de adulto. O adulto, ele escolhe. Ele não é mais escolhido. Exato. O adulto paga a conta. Eu trabalho com mulheres que vivem pagando boleto. Eu falei, querida, sim, temos que pagar os nossos boletos, mas nós temos que investir na nossa vida. E eu vejo as mulheres sorrindo, né? Ficando mais bonitas, preocupadas com a sua aparência. Sim. Porque
a nossa história de mulheres é casa, é filho e cuidamos de tudo e acabamos esquecendo de cuidar de nós. Exatamente. Nós somos as últimas, né? Então eu tenho um carinho assim profundo por mulheres. Que bonito. Eu amo trabalhar com as mulheres, porque eu sei que a mulher ela é o esteio de uma casa. Se ela tá bem, você olhou para sua mãe, né? E um olhar de um menino. Agora, veja, busque você esse olhar de homem para uma mulher, né? Grandiosa. Claro que é mais perto da minha geração, um pouquinho antes, né? Mas as mulheres estão nesse lugar de permitir ter esse sorriso. Sim. Da alma. Sim. O que eu tenho aprendido com a doutora Clarissa é que a vida de uma mulher realmente baseada na mulher selvagem, que é a expressão que ela usa, selvagem no sentido natural, né? Como você procura fazer o mais natural possível, para a gente olhar e ver que é a pessoa, né? Sim. Isso é lindo. Então a mulher, quando ela coloca os pés nessa base que é a alegria, ela vai e ela não aceita mais. Então, às vezes, eu tenho uns conflitinhos com os maridos, né? Cadê aquela outra mulher? Vocês, isso aí é um grupo de bobas, não de lobas. Eu falei, e elas dizem, né? Aquela tá aqui, mas ela tá bem quietinha. Agora você vai precisar lidar com essa mulher adulta, que escolhe, que reconhece seus ritmos femininos mais profundos. Nós somos impedidas de entrar em contato, diferente do homem. Não estou falando mal do homem, né? O meu trabalho é encontrar esse equilíbrio dessas polaridades masculina e feminina. Exatamente. Né? Nós estamos vivendo uma época muito especial, em que os homens estão muito afastados das mulheres, perdendo seu sorriso, e as mulheres também muito afastadas do seu feminino. Então ficam, né? Agora eu vou ter um trabalho, as vagas já fecharam, Cinderela, contos de fada com a Cinderela. Como tem Cinderela? Ou só no externo, ou a gata borralheira, só limpando casa, né? E acha que tá tudo bem, acha que é normal. Não é, é anormal. Então a gente trabalha profundamente os ritmos dessa interioridade feminina que vem com uma dignidade, com uma força que não tem volta. E é interessante você falar sobre isso porque a gente escuta muito no consultório, já tiveram vários casos clínicos que a gente fez alguns sorrisos de algumas mulheres e os maridos vieram depois. E eles falaram assim pra mim, eu tinha que vir conhecer esse cara. Sim. Aí eu falo, por quê? Esse cara que mudou não só o sorriso da minha mulher, mas ela hoje está com autoestima muito mais elevada, ela está mais dona de si, ela está mais feliz. E eu falo, bom, se a gente consegue deixar uma pessoa mais feliz, a gente já ganhou muita coisa, né? E é muito interessante porque muitos desses maridos falam assim, e se eu mexer no meu? Você consegue também me deixar mais bonito, mais feliz? Eu falo, a gente sempre tenta, né? Então é muito interessante que realmente algumas vezes, a gente falando de pessoas casadas, muitas vezes a mulher traz o cônjuge, a mulher traz a sua companheira, enfim. A mulher, quando se descobre, a gente percebe que vem uma coisa muito forte dentro dela, né? E quando esses homens procuram questionar o que fez essas mulheres transformarem, é muito interessante, porque não foram os dentes que a gente mexeu, acho que foi o olhar dela para ela mesma, né? Se enxergar uma nova mulher, uma mulher empoderada. O dente da alma. O dente da alma, né? E você falou uma coisa muito interessante do propósito, uma coisa que eu sempre procuro pensar, e tem uma história muito interessante de um paciente, que a mãe dele já era nossa paciente há bastante tempo, e esse paciente ele ficou 10 anos na rua usando drogas, né? Longe da família, longe da casa, e um dia, pela graça de Deus, ele se conseguiu restaurar a vida dele, ele entrou numa clínica cristã, e ele ficou bem, conheceu uma moça super legal, e estava marcado o casamento dele, a mãe dele me falou se eu podia fazer uma profilaxia nele, para limpar os dentes, enfim, para que ele ficasse com um sorriso melhor para o casamento. Eu sim, claro, e aí um cara super legal, um rapaz super gente boa, a gente conversou um monte, ele tinha um sorriso que estava realmente deixando a desejar, e aquilo mexeu muito comigo, né? E aí eu comecei com a minha mãe, falei, mãe, hoje teve o filho da sua amiga, tal, no consultório, fez uma profilaxia, eu senti de mexer no sorriso dele, de melhorar o sorriso dele. Daí minha mãe falou, bom, mas ele não vai ter condições de pagar esse sorriso, né? Daí eu pensei em dar de presente de casamento para ele, esse sorriso novo, e eu liguei para ele. Eu falei, olha, eu tô com uma vontade de dar um presente de casamento para você, eu queria dar o seu sorriso. E a minha mãe depois contou que a mãe dele falou para ela que ele começou a chorar quando desligou o telefone, e ele falou assim, eu estou há algum tempo pedindo para Deus tocar no coração de um dentista para mexer no meu sorriso.
E foi interessante que a gente mexeu no sorriso dele, e no dia do casamento, ele passou o sábado praticamente todo no consultório e finalizando o sorriso, e ele fez uma surpresa para a noiva. E minha mãe falou, minha mãe estava no casamento, que ela começou a chorar, e depois ela perguntou, doutor Marcos está aqui? E enfim, mudou muito a vida dele, foi muito feliz e tal. Hoje ele está uma outra pessoa, e aí um dia foi interessante que eu fui jantar com a minha irmã mais nova, e ela perguntou para mim, você tem consciência do seu propósito aqui? O seu propósito não é só arrumar dentes, o seu propósito é fazer as pessoas sorrirem mais, é tocar na alma das pessoas. E eu achei aquilo tão curioso. Naquela semana seguinte, ele marcou uma consulta comigo e ele me trouxe um vinho e um livro. E ele, doutor Marcos, eu estou aqui, papai, eu estou muito feliz com o meu sorriso, isso já faz 8 anos já que eu mexi no sorriso dele, que a gente deixou um sorriso mais bonito. E ele me trouxe um livro, e o livro é Qual o Seu Propósito? E eu fiquei emocionado, porque eu falei, cara, você não vai acreditar, eu jantei com a minha irmã no sábado, e ela perguntou para mim do meu propósito. Isso vem a corroborar para tudo que realmente a gente pensa, a gente acredita, e eu acredito também que essas questões são respostas também de Deus e da vida que a gente segue, né, para que a gente continue acreditando nesse propósito, né, que é de fazer pessoas sorrirem e pessoas mais felizes. Então, quando você fala que você procura resgatar essa autoestima, essas mulheres que se tornam mais fortes, a gente vê isso no consultório também, quando a gente modifica um sorriso, e quando a gente não é só modificar um sorriso, é cuidar de um sorriso, cuidar da saúde bucal de uma pessoa. É muito comum, às vezes, o paciente chegar com os dentes lindos, mas não tem uma boa saúde bucal. E a gente fala, cara, o teu trabalho é muito simples, a gente vai te dar novas condutas para que você consiga sorrir melhor, mas também cuidar da sua boca, né? Que é muito importante, né? Os dentes são muito importantes para a gente. A saúde bucal é muito importante para a saúde de um modo geral, né? Então, quando eu falo assim, um novo sorriso não é somente mudar o sorriso, mas preservar também aquele que ele tem. Nós temos pacientes de 90 e poucos anos com todos os dentes na boca. Então é lindo quando chega uma pessoa lá com 90 anos de idade e eu olho, eu só estou cuidando do sorriso, né? Então no meu tempo de formado, que são 26 anos de formado, eu tenho pacientes que estão comigo desde os 60, estão com 86 hoje. E eu olho e falo, ele não perdeu um dente nesse tempo. Porque as pessoas falam, a pessoa pode perder tempo com a velhice. Os nossos pacientes a gente procura para que eles não percam dentes. Então isso é muito interessante, que o propósito é esse. É fazer com que as pessoas se sintam mais felizes, começando, obviamente, pelo seu sorriso. Sorrir e comer bem, né? É comer bem, super. Outra coisa que me faz sorrir também é comer muito bem. Mas olha só, a minha história com você foi diferente. O meu querido estava com os dentinhos feinhos. E eu falei, querido, eu vou te dar de presente. E você arrumou. Ele amou, né? Daí depois fui eu. Exatamente. Geralmente as mulheres, né? Primeiro os homens, primeiro as mulheres, depois os homens chegam. Comigo foi o contrário, né? Mas no trabalho meu terapêutico também é assim. A hora que as mulheres começam a se transformar, deixando de ser menina e passam a realmente assumir o lugar de mulheres, né? Os homens ficam, uau, o que eu vou fazer com este ser agora, né? Então, eles daí me procuram. Assim, alguns com arma na mão. Arma mesmo. Revólver. O que é que você está fazendo com a minha esposa? Nossa. Assim, já recebi uma pessoa assim. E assim, você está com medo? Eu digo, não. Você vai me matar? Não, então senta aí, vamos conversar. Aí eu mato ele contando uma história, né? Esse movimento é muito comum também. Vem a mulher, a dor, até por o universo feminino, a mulher pedir ajuda é mais comum, mais fácil, né? Hoje não está mais tanto também, né? As mulheres estão muito masculinas. E em seguida vem o homem, em busca dele, né? Então, lá no Raiz, nós temos um trabalho com as mulheres, um trabalho com os homens, com o Paulo, o Homem Inteiro. Você fez o Homem Inteiro, né? Fiz o Homem Inteiro. É uma bênção, né? Uma bênção. A conexão com o seu masculino, a conexão com o seu feminino. Daí a gente consegue ficar nesse lugar de adulto, de igual com igual. O que acontece quando eu não estou na minha força feminina e você não está na sua força masculina? Desequilibra. Sim. Alguém vai ficar acima ou vai ficar abaixo, né? Então, essa igualdade, unir essas polaridades, é o futuro, é a vida, é o sucesso, continua. Enquanto os homens continuam meninos, ou as mulheres meninas, o nosso futuro está comprometido, sim. Sim.
Mas cada caso é um caso, cada um tem a sua história. Dentro de uma vida tem muitas histórias, né? Sim. E por isso que eu amo o conto, né? A gente sabe que o conto, a partir do próprio Jesus, que para mim, eu trabalho com muitos contos. Indianos, chineses, japoneses, mas as metáforas e as parábolas da Bíblia eu uso bastante também na minha formação. E Jesus contava as histórias sempre quando se deparava com uma situação difícil. Ele parava, vou te contar uma história. Ele contava e se afastava elegantemente. E aquela história ia atuando, ia realmente colocando essa pessoa nesse lugar de adulto, né? Realmente o conto coloca a pessoa nesse lugar de olhar para a realidade real. Real. Quando você fala também que o conto traz essa realidade e também a mulher adulta ou o homem adulto faz as suas escolhas, eu lembrei de uma história bem interessante, uma paciente que nos procurou para modificar o seu sorriso. No propósito, né? Do propósito. Na missão a gente não faz nossa escolha. Não, a gente com faz certeza. a escolha da família. Exatamente. E ela falou, ela com 62 anos, uma mulher super extrovertida e tal, ela falou, Marcos, eu quero mudar meu sorriso. E ela falou o seguinte, eu tenho câncer, tenho metástase no meu corpo todo, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui ainda, mas eu quero mexer no meu sorriso. Eu amo sorrir, eu amo me comunicar, e eu quero fazer um sorriso novo, fazer as facetas, as lentes de contato e tal. E eu fiquei surpreso, e eu fiquei assim, eu me emocionei na hora. Eu falei para ela, eu falei, nossa, mas que história linda, né? Às vezes eu escuto pessoas, mas eu tô com 70 anos, eu vou mexer no meu sorriso agora, eu vou investir agora e tal. E eu vejo uma pessoa que não sabe quanto tempo vai estar viva e quer investir no seu sorriso. Na verdade, ela falou, Marcos, eu gosto de me olhar no espelho e me ver bem, me ver comunicativa. E ela falou uma coisa interessante, o meu marido é o meu maior apoiador. Ele, inclusive, me deu parte do investimento para que eu faça meu sorriso novo. E foi muito bonito, porque a gente transformou o sorriso dela realmente. E quando ela voltou, eu falei, e aí? E como é que tá? Ela super feliz, assim, deixa eu te falar uma coisa. Meu marido adorou meu sorriso. Então, assim, foi muito interessante porque ela fez para ela, apoiada pelo marido e com um propósito realmente de sorrir mais, Que né? legado que ela deixa, né? Nossa, para mim foi uma... Tem filhos? Não tem filhos. Ah, não tiveram filhos. Não tiveram filhos. É que eu tenho uma história muito parecida. Continua, depois eu conto a minha Não, história. então assim, para mim foi muito interessante porque é uma pessoa que mexeu muito comigo, assim, todo cuidado que eu tenho, que eu procuro ter para mexer num sorriso, para lidar com o paciente, no caso dela eu olhava e falava assim, mas que missão é essa, né, que eu tenho, assim, de modificar o sorriso de uma pessoa que sabe que não vai estar aqui muito tempo. Na verdade, nenhum de nós sabemos, né, quanto tempo a gente vai estar aqui. É verdade. Mas ela, se a gente for analisar assim mais racionalmente, ela realmente tem menos tempo, porque ela sabe que é algo que de uma hora para outra, infelizmente, a Mas doença... o que diz a palavra? Um dia, são 1000 anos para Deus. Um dia são 1000 anos para Deus, exatamente. Cada um dia com um sorriso deve ter sido E você sabe milhares que, de anos na vida dessa moça. exatamente. Você sabe que é uma coisa interessante, porque assim, depois do sorriso dela, a gente se viu algumas vezes, e tiveram vezes que ela chegou no consultório, ela falou assim, Marcos, eu fiz quimio essa semana, eu estou muito enjoada, eu não consigo, eu estou com ânsia, etc e tal, e eu ficava olhando para ela assim, eu falava, meu, que privilégio eu tenho de receber uma paciente que está fazendo quimioterapia, mas veio aqui, sabe, para a gente ver como é que estão as coisas, etc e tal. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de receber pessoas tão especiais, com um propósito tão lindo, né, de cuidar delas. E essas pessoas vão trazendo outras pessoas, e muitas vezes com histórias parecidas. Isso é muito interessante, assim. E realmente, eu ficaria aqui hoje contando muitas histórias que a gente tem nesse sentido, mas, enfim, eu acho que nossas histórias são muito parecidas, assim, quando a gente lida com pessoas, né? O sim é um portal, né? Bert Helling fala que o sim é uma oração, né? Olha só a história dessa moça, uma mulher também velhinha, já bem velhinha, mas sabe aquelas mulheres que têm aquele nariz assim de tucano? A vida inteira. Aí eu tava velhinha, não tava doente, mas ela tava bem velhinha, assim, velhinha, quase 90 anos. Vou fazer cirurgia plástica no meu nariz. Olha. Todo mundo, vovó, mamãe, não. Só que cirurgia de nariz dói muito, né? Quem fez sabe, né? E eu vou fazer, mas insistiu tanto, daí perguntar, mas por que, vovó, você vai fazer nessa altura do campeonato? Porque quando eu for
colocada no caixão, vocês vão me ver morta, vocês vão me ver com o nariz bem bonitinho. Que interessante. Para vocês, a família toda, era uma herança para que vocês façam, corrijam isso antes de chegar na minha idade. Então, quero deixar esse exemplo, esse legado para vocês. Que interessante. Olha, isso. não é demais? Super. Eu achei, essa história achei fantástica de uma cliente nossa, né? Eu fiz sim, porque eu quero estar bonita no caixão. Que interessante. Olha, olhar para a vida e olhar para a morte da mesma forma, né? Com a mesma Exatamente. beleza, com o mesmo sim. Exatamente. Adorei essa tua história. Foi uma história bem interessante, porque você falou uma coisa agora interessante, que é olhar para a vida e olhar para a morte da mesma maneira, né? Nós ocidentais, a gente tem uma coisa assim, um certo tabu em relação à morte, e na verdade a gente sabe que a morte é uma consequência da vida. Então, estávamos falando sobre vida, morte e vida. Os contos fazem isso, fazem você aprender a amar a sua vida e amar a sua morte. Como você ama a sua vida, você ama a sua morte. E a doutora Clarissa nos dá esse ensinamento. Na vida, nós passamos por essa vida por picos e vales. Sim. Picos e vales. E os lobos passeiam pelos picos e vales, com elegância, com inteligência e com perseverança. O mesmo deve ser conosco. Sim. A gente consegue dizer sim para a vida, sim para a morte, e amar a nossa vida e amar a nossa morte, como essas queridas, né? Eu estava falando, ela enjoada, não vou poder fazer hoje. E ela se recuperava e depois vinha. Exatamente. Não é? Exatamente. Que lindo, né? Muito bonito. Respeitar o seu momento. Exatamente. Isso é a vida. Exatamente. Eu vou contar só mais uma história bem interessante de uma senhora que nos procurou, indicada por uma paciente, amiga dela, amiga de uma ela é amiga de uma paciente minha. Nossa, e ela falou, ela tinha 73 anos na época, falou: doutor Márcio, estou aqui porque eu quero mudar o meu sorriso, o dia que eu chegar no céu, eu quero encontrar Jesus com um sorriso bonito, porque o meu teclado não está legal, segundo ela, e eu quero também que você modifique o sorriso do meu irmão. Ela tem um irmão de 62 anos na época, que tem problemas, é dependente dela, né? E ela falou: porque eu sei que o dia que eu for, ele não vai ter como cuidar dos dentes dele, eu quero que ele continue, que ele esteja com um sorriso bom, com os dentes bons, para comer bem. A minha finalidade no tratamento dele é comer bem. E eu achei aquilo muito bonito, e ela falou: olha, mas ele tem esquizofrenia, é muito difícil os dentistas lidarem com ele. E foi muito bonito porque ele foi cedendo, ele permitiu que a gente fizesse implantes, fizesse coroas, enfim. Ele realmente tem hoje uma mastigação adequada, graças a Deus e graças a ela, né? E ela mudou o sorriso dela. Ela era uma mulher muito séria, né? Não sorria muito, falava pouco. E depois que ela mudou o sorriso, ela se transformou numa pessoa diferente, mais comunicativa. E por incrível que pareça, logo em seguida ela teve o diagnóstico de um câncer. E ela falou assim: poxa, Marcos, eu te procurei com esse propósito de mudar meu sorriso para que eu chegasse no céu e encontrasse Jesus, e que para que eu tivesse com um sorriso pronto, né? E você falou uma coisa interessante, que um dia para nós pode ser 1000 para Deus, né? E o que é interessante porque ela tem uma força agora de querer estar viva. Ela está cuidando muito da vida dela, da saúde dela, e graças a Deus ela está batalhando e a gente acredita que ela está obtendo a cura. Então essa fala dela de mudar o sorriso para que ela chegasse no outro plano com um sorriso novo, isso é muito bonito, né? Porque assim, ultrapassa essa questão da idade, né? A idade cronológica propriamente dita, mas assim, é como você falou, é sorrir para a vida e também sorrir para a morte. Estar presente. Estar presente, né? Presente. Estar conectado, né? Esse é outro motivo de muita alegria. Meditar, a meditação, minha vida, minha fé. Aliás, eu estou de pé por causa da minha fé. Que legal. A minha vida de meditação é o meu gás. Para estar aqui lidando com a minha vida, com tudo que eu enfrento, né? Enfrento bastante dificuldades pessoais e no meu trabalho. Mas a fé é a minha alegria, a minha fé. Eu acho que para a gente encerrar, que a Sônia tem um compromisso, eu acho que a fé realmente para mim é a minha força motriz, né? O meu pai, para quem não sabe, meu pai é formado em teologia, e uma vez ele perguntou para minha mãe: como é que ele faz para ter essa fé dele, né? E eu achei aquilo tão bonito, porque o meu pai, que é uma pessoa que aliás, eu sou apaixonado por ele, porque ele é meu mentor, né? O meu motivador também. Eu acho que é a pessoa que mais fica encantada com as minhas conquistas, com as conquistas das minhas irmãs. E eu fiquei pensando naquilo, né? Nossa, ouvir isso de uma pessoa que é tão especial para mim, do meu pai, uma pessoa tão conectada com Deus.
E eu acredito que a fé realmente é acreditar que as coisas vão dar certo, mas acreditar que a gente está aqui com um propósito, que a gente falou, e acreditar que Deus está sempre cuidando da gente, né? Então, todos os dias, quando eu acordo, quando eu vou para o meu trabalho, eu peço para que Deus oriente meu dia, para que Ele direcione meu dia. E quando eu saio do meu trabalho, eu também agradeço a Ele por tudo que aconteceu. Às vezes até coisas que não são muito agradáveis, mas Ele tem um porquê para tudo, né? Um motivo para tudo. Então a fé realmente também é um motivo de eu estar vivo. Sim, a minha vida de oração também é forte. Minha com meu querido, né? Nós oramos todos os dias juntos. Oração e ação, né? Oração e ação. Fé e ação. É isso. Muito obrigado, Obrigada, querida. querido. Foi um prazer bom. enorme Nossa, ter aqui, aprendi tanta uma coisa troca linda. Eu também aprendi muita coisa nova contigo aqui. Foi uma honra enorme te receber. querido, Deus te abençoe. Amém. Até mais.